Bom dia, pessoal. 2 minutinhos e a gente começa a live. Hoje ela é com perguntas e respostas que vocês enviaram pra gente na caixinha ontem. Então, chegaram várias perguntas, algumas com casos muito específicos, então, sobre a descrição de alguma criança e tudo mais. Então, o que a gente fez? A gente direcionou essas perguntas, né, para vocês enviarem um caso para a live da Valesca, que é uma live de avaliação, de supervisão, né, que a gente faz. Então, quem tem interesse, quem tem algum caso, mande. A gente já tem uma lista de casos para serem avaliados. Então, tem esse espaço toda sexta-feira ao meio-dia também para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas perguntas que vieram. Vocês vão ver que chegaram perguntas sobre algumas síndromes, então a gente vai discutir também sobre isso e algumas questões da teoria, tá bom? Também chegaram... Só um pouquinho, deixa eu colocar aqui. Perguntas e respostas. Também chegou, gente, uma pessoa em especial pergunta assim: você não vai responder as perguntas anteriores? Gente, toda vez que a gente abre caixinha de perguntas, vem muitas coisas, muitas perguntas, então a gente às vezes não consegue responder todas. Então, à medida do possível, né, quando abrir, e caso você não tenha sido respondido, mande de novo, envie, ou então dê uma olhadinha ali no feed, que às vezes a resposta vai estar lá também. Então, eu vou começar com as perguntas que vieram. Estou vendo que já chegaram algumas outras perguntas aqui. E caso sobre um tempinho, eu vou usar para responder também, tá bom? Então, a primeira pergunta, gente, que chegou é uma pergunta sobre uma síndrome muito específica. Se é possível usar a IS com a síndrome de West. Para quem não conhece a síndrome de West, ele é um tipo raro de epilepsia, ele surge ali no período da lactância e essa síndrome, né, ela faz com que a criança tenha várias crises de convulsão durante um dia, e isso pode chegar a centenas. Então, ela tem um tipo específico de padrão, né, neurológico ali. E alguns pais inicialmente confundem ela com uma cólica e tudo mais. Mas a criança, ela tem muitas e ela começa também a ter um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, na minha prática, eu tive contato, né, com 2 crianças com síndrome de West. O tratamento, existem várias formas, né, de tratamento, o medicamentoso, e existe também, e é importante, o acompanhamento multiprofissional. Só que quando a gente vai pesquisar, né, sobre a evidência científica da IS com a síndrome de West, num levantamento assim que foi feito ontem, a gente não encontrou estudos que correlacionem, né, o uso da IS com uma prática indicada com crianças com síndrome de West. Mas também não existe descartando o uso dessa abordagem, desse método. O que a gente tem que ficar muito atento, né? Na prática, é difícil separar o que é IS e o que pode ser decorrente das lesões. Então, uma criança, ela pode ter uma questão de controle postural deficitário e não ser por conta de um padrão de disfunção de integração sensorial, mas sim devido às lesões ali que aconteceram durante esse período das crises. Então, o terapeuta ocupacional vai ser muito difícil ele bater o martelo e falar assim: olha, isso daqui é uma disfunção de integração sensorial, para não dizer que é impossível. O que, claro, a gente pode utilizar? A gente pode utilizar dos conhecimentos da integração sensorial, principalmente porque a gente sabe que o desenvolvimento, né, ele tem uma base sensorial, e utilizar das estratégias sensoriais para favorecer o desempenho dessa criança. No entanto, a gente não pode falar, né, que, meu Deus, eu vou pegar e solucionar todas as questões dessa criança. Além disso, outras abordagens precisam ser combinadas, né? E quando eu falo em outras abordagens, eu
posso pensar ali no Bobat, eu posso pensar em terapias, por exemplo, PediaSuite, enfim, várias outras questões que podem nos ajudar em relação a isso. Então, o que eu indico para você, né, como terapeuta ocupacional que vai trabalhar com essa abordagem? Com a abordagem com crianças com síndrome de West, entender que existe um limite da técnica, que senão você vai prometer para a família também que você vai tratar aquilo e você não vai conseguir, e até para você entender até onde você pode ir, né? E qual tipo de demanda realmente você pode exigir essa criança ou não. Fica evidente, né, a necessidade de maiores estudos em relação a essa síndrome, o uso combinado da IS, mas até por ser uma síndrome rara, é difícil. Então, quem já atendeu essas crianças entende também que existe uma variação muito grande de qual vai ser o impacto, né, das crises nessas crianças. Então, eu vou ter crianças que vão ter um prejuízo neurológico muito importante e vou ter crianças que esse prejuízo vai ser mais discreto. Isso depende, é claro, de como foi a abordagem em relação às crises convulsivas enquanto ela era pequena, mas é um dado extremamente relevante para você considerar na sua avaliação. Aí, né, não veio só sobre a síndrome de West, veio também uma pergunta sobre síndrome de Rett. Então, a pessoa descreveu, né, que é uma criança com síndrome de Rett, dificuldade na comunicação, apraxia, dispraxia, help. Então, ela está precisando de ajuda em relação a isso. O que novamente, fui fazer? Pesquisar sobre. É importante, né, reforçando, a nossa intervenção tem que ser baseada em evidências. Então, pesquisem sobre as síndromes que vocês encontram e o uso combinado da integração sensorial. Pesquisem sobre a síndrome em si para vocês compreenderem. Então, a síndrome de Rett é um distúrbio de neurodesenvolvimento de origem genética. Esse é um fator bem importante, de origem genética. O que ela faz, né? Como que ela cursa? Normalmente, a criança cursa com desenvolvimento típico e entre os 6 e os 18 meses acontece um declínio nas habilidades sociais e na fala e que chama a atenção de todos. A síndrome de Rett acontece em meninas, tá? Outro ponto importante, né? Há declínio nas habilidades motoras. Então, essa criança que cursava num desenvolvimento motor típico começa a ter prejuízo importante, pode interferir de uma forma muito importante em relação ao controle postural, pode interferir na deambulação. Também costuma cursar com uma deficiência intelectual e com movimentos estereotipados, repetitivos e involuntários. Aí, gente, tem muita coisa que é semelhante ao TEA. Então, algumas crianças são diagnosticadas como TEA, mas na verdade têm síndrome de Rett. Por isso que também, quando vocês veem essa descrição, né, de uma criança que vinha num desenvolvimento normal, um desenvolvimento típico, tem uma perda importante de habilidades, é seu trabalho orientar essa família a buscar uma orientação genética, a procurar uma avaliação genética, porque se for síndrome de Rett, existe limitações também importantes em relação a como vai ser o tratamento, né? Porque a gente está falando de uma condição genética e nesse ponto entra também a integração sensorial. O que os estudos mostram, né? Que existe esse prejuízo funcional importante, mas será que a gente pode falar que é uma dispraxia? Será que a gente não está culpando, né, entre aspas, ali, colocando um nome de uma disfunção de integração sensorial para algo que é característica da síndrome? Porque quando eu falo que é uma dispraxia, eu entendo que com a melhora do processamento sensorial, a dispraxia é para melhorar. Então, mas quando eu tenho um impacto genético, eu tenho que entender, né, que existem ali questões que vão limitar a minha técnica e que eu não posso colocar como
uma questão por conta de uma dispraxia, que nem quando a gente pensa numa hipotonia da criança com síndrome de Down. A intervenção, ela pode ajudar, mas existe um limite técnico e um limite biológico, tá? Na pesquisa bibliográfica, o que eu encontrei? Um estudo de 2019 sobre o uso da integração sensorial de ERS e crianças com síndrome de Rett, tá? O estudo hipotetizou que com a intervenção de integração sensorial de ERS haveria uma melhora na manipulação por conta dessas crianças. O estudo, ele é bem legal, ele é bem desenhado, ele parte ali da medida de fidelidade, então ele descreve sobre isso, só que ele tem, até por ser uma doença rara, né, uma síndrome rara, existe ali um limite de pessoas, então, se eu não me engano, foram 5 crianças avaliadas. O estudo demonstrou que os resultados, né, as melhoras foram discretas. Houveram melhoras mais discretas, o que leva a pensar sobre o que mais pode ser feito, qual uso combinado de intervenções podem acontecer, e também abre ali, né, para que sejam feitos estudos com uma população maior. É bem legal. E quando eu fui pesquisar sobre guidelines do tratamento da síndrome de Rett, eles falam da integração sensorial, mas da integração sensorial como a estimulação sensorial e não como a integração sensorial de ERS. Também esse é um ponto que a gente precisa ficar atento quando a gente vê estudos, né? Porque às vezes fala-se que teve efetividade ou não teve efetividade, mas o desenho metodológico, o uso da abordagem, talvez não foi seguindo os padrões de medida de fidelidade. Quando a gente fala da integração sensorial de ERS, é importante que isso seja seguido para que eu compreenda que realmente o que é proposto pela teoria acontece ali na prática, certo? Mas foi bem legal. Esse estudo, gente, ele é aberto, tá? Ele é em inglês, mas ele é aberto e você consegue colocar ali no tradutor mesmo do seu navegador e acompanha. É um estudo bem legal, bem legal. Quem tiver interesse, vá atrás. Então, você pesquisa síndrome de Rett e Sensory Integration e você vai encontrar daí. Agora, próxima pergunta. Esse daqui foi bem interessante. Qual a explicação que podemos dar para uma criança que cheira todos os objetos? Ouvi falar sobre conexões mais primitivas, né? Eu até escrevo ali, não encontramos referências sobre conexões primitivas. Provavelmente você quis dizer sobre um comportamento primitivo, né? Quando a gente pensa, o olfato, ele nos garantiu a sobrevida, né? A sobrevivência até aqui. Então, a gente cheira as coisas para saber, isso pensando em evolução, né? A gente cheirava muitos os alimentos e tudo mais para saber se é podre, se é veneno ou se é algo para comer. Então, esse comportamento protetivo permanece em muitas situações. Então, a maior parte das pessoas, quando vai comer alguma coisa, ela cheira. Mas, quando eu penso numa criança que cheira todos os objetos, eu não pensaria somente nisso, né? Eu teria essa explicação ali de evolução, mas eu acho que vale mais a pena a gente pensar sobre a perspectiva de alguns diagnósticos. Será que esse comportamento não se assemelha mais a um comportamento obsessivo que é presente no toque? Ou então é um comportamento presente numa criança com TEA, né? É importante a gente pensar sobre isso, né? Porque às vezes a gente fica muito procurando uma explicação puramente sensorial e a gente fecha os olhos para outras questões que poderiam nos ajudar, né? Então pode ser, por exemplo, que essa criança apresente esse comportamento por uma estereotipia. Então, quando vocês falam, né, muito assim, a criança cheira, será que não vale a pena a gente investigar se não tem mais sinais ali? Será que esse dado não é de relevância para eu fazer um encaminhamento? Será que eu vou só
falar da minha intervenção e não vale a pena eu abrir um leque de oportunidades, é que nem uma criança que anda muito na ponta do pé. Pode ser por uma disfunção de integração sensorial? Pode ser por uma criança com uma hiperreatividade tátil andar na ponta do pé. Pode ser que a criança ande na ponta do pé por uma questão de dificuldade de controle postural. Então, eu ando na ponta do pé, mando mais informação proprioceptiva, consigo manter a postura. Mas será que isso não pode ser um comportamento presente dentro do transtorno do espectro autista? Então, pessoal, sempre que vocês verem um comportamento, não reduzam a uma única explicação. Tentem abrir esse leque e buscar mais informações para que te ajude nesse raciocínio clínico. Isso é um ponto que a gente fala muito, né? A gente não pode olhar só um comportamento e fechar um diagnóstico. Pode ser que não seja, né? Então, eu preciso aumentar o meu leque de informações, meu olhar em relação a isso. Mas pensando em evolução, isso é relacionado por ser um comportamento protetivo e primitivo que aconteceu lá nos nossos ancestrais e nos manteve aqui, né? Foi um comportamento de proteção. Mas eu preciso também considerar outras questões junto. Outra pergunta que chegou quais os termos corretos nas disfunções de modulação sensorial? Hoje, pessoal, a gente tem 2 grupos de disfunções de integração sensorial pela última classificação: os transtornos de modulação sensorial e as dispraxias. Existem outros modelos que trazem outros nomes, existem. Só que com o avanço, né, das definições e tudo, a gente tem hoje esses 2 grandes grupos. Dentro dos transtornos da modulação, a gente vai ter a hiperresposta tátil, a insegurança gravitacional e a intolerância ao movimento, sendo essa última algo que se questiona. E entra também ali a questão da hiporresposta vestibular. No entanto, a hiporresposta vestibular, ela acaba estando num limbo ali porque ela gera um impacto motor. Então, se ela acarreta no impacto motor, ela não pode ser considerada apenas um transtorno de modulação, porque ela não está interferindo apenas em relação ao nível de alerta. Agora, quando eu falo das dispraxias, eu falo do VBIS, da somatodispraxia, da visodispraxia e também da dispraxia ideacional. Então, a gente tem esses grandes grupos e a gente, né, vai falar também das dificuldades em discriminação, mas daí a gente está falando em habilidades e não de um diagnóstico de disfunção de S. Na nossa página, no feed, tem essas classificações, então deem uma rodadinha ali que vocês vão encontrar, tá bom? Essa classificação é base desse livro aqui, tá bom? Então, a gente vai ter ali na página 8, quase, o modelo. A gente tem uma live sobre esse modelo, eu vou deixar linkado, tá bom? Das disfunções de S. É uma live antiga, mas bem legal. Próxima pergunta, que também eu achei ótima. Criança TEA não aceita aproximação, 0 brincar funcional e seletividade alimentar. Usa fraldas. Por onde começar a intervenção? Porque vejo muitas demandas, porém dificuldades nas tentativas de aproximação. Quando você me fala isso, né, quem é nossa seguidora que mandou essa pergunta, primeiro passo que eu penso é investir no vínculo. Mas, meu Deus, Hélida, ele não vincula, não tem nada. Insista. Você tem que fazer muito uso terapêutico do self nessa hora. Vocês vão ter que fazer com que essa criança conecte com você. E como você vai fazer isso? É desafiador? É desafiador. Mas emparelhe-se com itens e atividades favoritas da criança. Dentro da nossa anamnese, uma das perguntas que a gente tem é: o que seu filho mais gosta de brincar? Quais personagens ele gosta? Qual tema ele gosta? Então, às vezes, os pais falam assim: números, letras, gosta da Peppa, enfim. Você tem que se emparelhar com esses itens e fazer com que a criança conecte com você. E você pode utilizar disso com muita
resistência. Então, também não adianta ficar assim, olá, número 1. Não, gente, torne-se lúdico, utilize, né, do lúdico que exista dentro de você. Não tenha medo do que os outros estão pensando. Às vezes a gente, né, as famílias entram na sessão, nesse começo você pode ficar assim, ai meu Deus do céu, o que essa família vai pensar? Gente, é seu trabalho conectar com essa criança. Então, não se preocupe em gerar um produto da sessão, né? Senão a gente fica assim, não, eu tenho que contar que ele brincou com o jogo de encaixe. Será? Não é esse o principal nesse início. A criança precisa conectar com você, ela tem que gostar de você. E as crianças dão o seu melhor quando elas gostam do terapeuta, independente das dificuldades que ela tem. Então, se a criança gosta de você, se ela encontrou em você um parceiro do brincar, ela vai dar o melhor dela. Às vezes esse melhor não é o que você esperava, às vezes não é, mas é seu papel encontrar nessa criança a brecha, tá? Não adianta você ficar tão preocupado assim, ai meu Deus, mas ele não foi em nenhum balanço, como que eu vou avaliar, como que eu vou falar para a família, ele não aceitou nada. Peça mais sessões de avaliação. Deixe em aberto algumas questões. Às vezes a gente fica, né, muito assim, meu Deus, mas eu não consegui fechar ali se ele tem um VBI, se ele tem uma somatodispraxia. Mas às vezes essa criança não está pronta para te trazer essa resposta nesse momento e você precisa investir mais no vínculo. É melhor você deixar em aberto do que você colocar um carimbo, fechar um diagnóstico que está errado, tá? Então, é um grande desafio para o terapeuta ocupacional, sim. Mas vocês têm que utilizar até de estratégias de outras áreas, então vale a pena, de outras abordagens, né? Vale a pena vocês pensarem um pouquinho de qual, vamos pensar no Denver ali, né? No ser guiado um pouco mais pela criança, do brincar. Então existem estudos que falam sobre essa questão de emparelhamento do terapeuta ocupacional com itens favoritos. Avalie realmente os itens de preferência dessa criança e coloque isso dentro das suas sessões. Não fique tão preocupado com relação a produtos. Lembre-se sempre que a terapia de integração sensorial, ela é construída no brincar, tá? E o terapeuta deve ser um parceiro de brincar. Então, nesse começo, que a criança não tá... Outro ponto que agora eu lembrei que vale a pena pensar. Às vezes você está querendo que a criança já interaja com objetos e essa criança ainda não está preparada para isso. E ela ainda necessita participar de rotinas sensório-sociais. Então, brinque muito com o corpo, brinque de corrida, tente conectar de novo essa criança a você, sem necessariamente ela ter que te trazer uma resposta concreta. A resposta maior vai ser essa conexão, tá? É desafiador sim, mas vale a pena e elas vão dar o seu melhor quando ela começar a gostar de você. Quando ela começar a entender que o mais legal ali não é o parquinho, mas sim a tia Hélida. Nossa, ela não fica assim, eu vou no parquinho. Não, eu vou na tia Hélida, eu vou na tia Jaqueline, eu vou na tia... Enfim, a criança tem que gostar de você, certo? Agora chegou mais uma aqui, que anda passando por cima de tudo, tropeça, parece que não enxerga que tem objetos no chão. Nessa questão, seria interessante investigar alguns itens. Como que é a acuidade visual? Se a criança realmente tem uma acuidade visual boa, ela passou por uma avaliação oftalmo recente, esse também é um item que vale a pena estar na sua anamnese. Avaliações médicas recentes, né? Então, pontue isso para a família, investigue. Também a gente precisa pensar como que é o esquema corporal. Essa criança consegue organizar o corpo no ambiente? Ela entende bem? Lembre-se que o esquema corporal é base para o planejamento motor. Então, se eu não tenho um bom esquema corporal, é difícil eu planejar o uso do meu corpo nos ambientes e eu posso ter esse comportamento ali de
passar por cima e tudo mais. E também como que é a discriminação tátil, que é uma das habilidades importantes. A criança percebe ou o registro dela, a discriminação é ruim. Tudo isso vai te ajudar a entender. De qualquer forma, vale muito a pena, desde que ela não seja hipertátil, né? Investir no estímulo tátil durante a sessão. Às vezes a gente peca em relação a isso e usa pouco tátil. Lembre-se, o base para o esquema corporal, e a gente vai falar do sistema somatosensorial, e a gente precisa então entrar com muitos estímulos dessa categoria, e é para discriminação tátil também. Se a criança tiver um problema de modulação tátil, se ela for hiperresponsiva, você vai primeiro tratar a hiperresponsividade tátil e então trabalhar com as habilidades discriminativas, certo? Gente, foram essas perguntas que selecionamos. Eu vou abrir aqui os comentários para ver se chega alguma coisa de vocês, tá? Então, quem tiver alguma pergunta, pode mandar. Camila, você falou sobre seu filho de 3 anos, é muito seletivo na alimentação, né? Já passou por uma avaliação com TO, com fono, com Nutri? Eu acho que vale a pena a gente olhar, né, quais são os fatos que podem estar interferindo em relação a isso. Lembrando que a partir dos 2 anos de idade existe uma questão, né, ali por 1 ano e meio, mais ou menos, da criança ter uma seletividade que é típica da infância. Mas a gente tem que ver se realmente isso está sendo algo típico, algo que a criança começa a selecionar, mas cursa dentro do esperado, ou se é algo que já está beirando a disfunção, tá bom? Então, se você considera, acho que vale a pena procurar profissionais que trabalhem com essa área. Como ajudar na sensibilidade oral em relação à escova de dentes? Não tem como não escovar os dentes, né? Então, você pode trabalhar com previsibilidade e também uma estratégia que costuma funcionar, gente, é o uso da escova elétrica e também de fazer propriocepção antes do momento de escovação de dentes, né? Se é uma criança com uma hiperresposta. Converse, se for uma criança, né, que está em intervenção, converse com o terapeuta ocupacional que acompanha para vocês pensarem sobre essas estratégias. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa. Falei, Cris, sobre a síndrome de West, vai ficar gravada, tá? Mas sobre a síndrome de West, a gente não tem estudos falando do uso combinado da IS e esse diagnóstico, tá? Então, ela pode ser utilizada. Você vai assistir ali. Mas com relação a artigos científicos, não achei nada muito... Não achei nada, na verdade. Eu encontrei sobre síndrome de Rett, mas não sobre síndrome de West, tá? Mas dá uma pesquisadinha, assista de novo lá a live, daí você vai ver. Eu acho que a pergunta foi sua mesmo ontem, né? Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa? Temos mais 2 minutinhos aí. Vocês costumam ter muitas crianças com síndromes, assim, durante a intervenção de IS? Aqui no Sensory a gente tem poucas com diagnóstico fechado. A gente costuma solicitar alguns pais, né, indicar investigação genética, porque assim, gente, é um mundo, né? É um mundo de possibilidades e existem síndromes extremamente raras, mas aqui às vezes chega mais síndrome de Down. Síndrome de Rett, por exemplo, nunca tive aqui no consultório. Síndrome de West eu tive só quando eu trabalhava em APA. Insegurança gravitacional. Insegurança gravitacional é um transtorno de modulação sensorial. Insegurança postural ou pobre controle postural é um problema de discriminação. Então, a gente vai pensar sobre habilidades que vão estar ali, e um grande marcador da insegurança gravitacional é o medo desproporcional ao tirar o pé do chão. Essa criança, mesmo apoiada, não vai. Agora, uma criança com dificuldade no controle postural, quando apoiada, ela costuma engajar na atividade, tá? Essas são algumas diferenças, mas precisa de um olhar mais atento. E importante lembrar
que a insegurança gravitacional é um diagnóstico raro, tá? Então, tem muita criança ali que tem dificuldade no controle postural e, na verdade, tem muita criança que, na verdade, tem dificuldade no controle postural, mas foi classificada como insegurança gravitacional, tá? O tratamento também muda, tá? O tratamento da insegurança gravitacional vai incluir, sim, o uso dos estímulos, estímulos vestibulares, mas de uma forma mais controlada. A gente também é legal utilizar um alvo visual, né, para que diminua o conflito entre a visão e a informação vestibular. Então, pode ser utilizado. E já na dificuldade de controle postural, eu vou investir também muito na questão da propriocepção junto, tá? E em atividades que requeiram mais ajustes posturais. Elas diferem também na intervenção. Então, diferente quando eu falo de uma criança com hiporresposta vestibular e uma baixa discriminação, que nesses dois casos o tratamento é muito semelhante. Então, tanto que no livro fala assim, existe, né, a diferença ali de diagnóstico, mas na prática clínica isso se assemelha muito. Então, por isso que é difícil até separar na caixinha ali. Mais um minuto, gente. Mais alguma pergunta? Alguém tem sugestão de tema para a live da próxima semana? Quem tiver, manda aqui, porque é legal, gente. A criatividade, às vezes, manda lembranças, assim, sabe? Porque a gente já teve tantas lives. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma questão que vocês acham legal, assim, da gente falar, voltada à prática, é só mandar pra gente, certo? Busca oral. Pode ser uma boa escrita. A gente tem lives sobre uso de adaptadores e dificuldade e a integração sensorial na escola. Esses dois podem ajudar um pouquinho, mas eu posso dar uma desmembrada e falar um pouquinho mais sobre quando digitar e escrever. Certo? Deficiência intelectual é um diagnóstico muito comum, né? Também nas sessões de S. Vou anotar tudo, gente. Assisti a de adaptadores. Que bom, Regiane. Que bom. Pessoal, então vamos encerrar a live de agora. Daqui a pouquinho meu paciente chega aí. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Lembre-se que a gente tem caixinha de perguntas quase todos os dias. Então, quando vocês tiverem alguma questão, pode mandar. E às sextas-feiras, a Valesca tem live de análise de casos. Então, se vocês tiverem... Temos live de desfraude. Se vocês tiverem algum caso que tá, tipo, deixando de cabelo em pé, mande a descrição que a gente tá fazendo no nosso banco de dados e a gente vai falando sobre eles, tá bom? Boa terça pra todo mundo. Beijo, pessoal!